Olá, meus amores, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de leitura aqui no Caminhos da Alma. Como é que vocês estão? Tudo em paz? Eu espero que sim. Hoje a gente vai fazer uma leitura diferente aqui. Eu espero que vocês gostem. E foi uma solicitação dos meus guias aqui, né? Foi uma indicação para fazer esse tipo de leitura. Eu acho que decorrente das perguntas que eu recebo com frequência aqui, tanto quando faço os vídeos para vocês, às vezes vem nos comentários, quanto as pessoas vêm também fazer leituras individuais, porque sim, tem muitas pessoas que vêm de forma recorrente aqui, né? Faz uma leitura hoje, as pessoas mais ansiosas daí a 15 dias já querem fazer outra, ou às vezes na semana seguinte, ou 2 dias depois. Não, Renata, é porque houve uma mudança aqui e eu preciso saber. Bom, e muita gente pergunta, Renata, o baralho erra? As cartas erram? E aí eu vou tirar isso aqui para vocês, agora vocês vão entender. Na minha concepção, e claro, a gente não traz verdades absolutas, é a maneira como eu enxergo. Eu acho que as cartas acertam, mas talvez a gente faça perguntas erradas, tá? Então vamos lá. Vamos olhar aqui, ó. Vamos tirar 1, 2, 3, 4, 5 cartas. Vamos lá. Carta da Lua, Torre, Serpente, a Chave e a carta do Livro. Vamos lá, vamos tentar seguir essa sequenciazinha aqui, né? Eu vou trazendo já a explicação, né? E ao mesmo tempo o entendimento disso. O que vocês podem entender disso aqui? Bom, a carta da Lua, ela fala muito do emocional, da nossa intuição, mas ao mesmo tempo de uma confusão mental, de uma ansiedade. E aí o que eu percebo? Quando a gente chega até o baralho motivada por uma carência muito grande, você está numa dúvida muito grande sobre uma área profissional que você quer escolher, sobre se aquela determinada pessoa, se aquele criatura tá na sua onda, tá na mesma vibe, se gosta de você, se isso é fruto da sua imaginação, enfim, tem toda essa questão aí. Então, se essa pergunta vem motivada por carência ou pelo emocional que tá bagunçado, ela já chega distorcida. Por isso até que eu falo muito com as pessoas, quando vocês marcam consulta, ou às vezes tem gente que chega e fala assim, mas eu quero é pra hoje. Pelo amor de Deus, se tiver uma desistência, eu quero para hoje, não dá para esperar, porque inclusive eu preciso tomar uma decisão. Não é a melhor pedida, porque ali você já vai estar, como eu falei, com toda uma energia de carência, de ansiedade, de distorção, e não é legal. E o baralho, ele responde à emoção real, e nem sempre aquilo que a pessoa gostaria de ouvir, tá? Então a Lua mostra que a pergunta, quando vem errada, ela vem de um emocional que tá nublado, sabe? Aqui não é a carta das nuvens, mas a gente vê nuvens ao redor dessa lua, então eu percebo que vem de um emocional que já tá nublado aí, tá? A carta da chave, que foi uma outra carta que saiu aqui para vocês também, aí ela já mostra a resposta correta, a verdade que se abre aí para o entendimento, né? Porque o baralho sempre traz as respostas corretas. Muitas das vezes são respostas que até já estão dentro da gente. Eu digo muito isso para as pessoas que vêm até aqui. O baralho vem trazer, na verdade, só a validação daquilo que no fundo você já sabe o que é. Então o baralho sempre entrega a chave certa aqui. Mas se você pergunta para o baralho sobre porta errada, a resposta parece não fazer sentido. E muitas das vezes não é aquilo que você gostaria de ouvir. Então você pergunta uma coisa na confiança de que aquilo vai vir exatamente como você quer. Então o erro, na verdade, não está
na resposta, mas no foco da pergunta, tá? Aí vocês vieram também com a carta da torre. Por que que a torre saiu? A torre fala de limites, de maturidade, de estrutura aí na sua vida. E muitas perguntas são feitas cedo demais ou sem um preparo emocional. Eu já precisei responder coisas durante as consultas individuais que a pessoa ficou paralisada, porque no fundo ela veio com tantas certezas de que ia ser aquilo ali e veio aquilo de cá e ela não é, mas não é isso. Tem até um memezinho que fala muito disso aí, que corre aí entre os sites da gente de tarólogo, que fala isso, né? Mostra uma bruxa, uma taróloga, uma cartomante e a pessoa perguntando alguma coisa. E aí a bruxa brinca e dá uma resposta tipo, ó, por exemplo, não é o seu marido que é cheio de problema, não. Você que é chata demais e tá pegando no pé. Aí a consulente vai e fala assim, não vou falar o palavrão que ela usa, mas no meme veio assim, baralha essa de novo aí. Tipo, não é isso que eu quero ouvir, né? Então, volto a dizer, eu não sinto que existe uma resposta errada do baralho. Talvez você não esteja preparada para receber aquilo ali. Porque nem toda verdade pode ser acessada do jeito que a pessoa pergunta. Muitas perguntas são feitas, então, cedo demais, sem preparo emocional para você ouvir a verdade. E o baralho respeita o limite espiritual que você está naquele momento. Ou seja, aquilo que você está preparado para ouvir, tá? Aí agora a gente vem com a carta da serpente aqui. Por que que a serpente vem? O que que ela simboliza? A serpente normalmente fala de traições, fala de enganos, de perguntas meio enviesadas, de jogos mentais, de alguém que pode querer te puxar o tapete. E quando você tenta manipular a resposta que o baralho te traz, você pergunta de maneira estratégica aí, o baralho mostra o que está oculto e não o que você quer que ele confirme. Isso também é importante, tá? Então você precisa ter cuidado com aquilo que você está perguntando, porque uma pergunta torta gera uma interpretação confusa e aí ao invés de te ajudar, você vai sair da leitura com mais minhocas na cabeça. Quando a gente faz uma leitura individual, você está puxando a energia específica daquela pessoa ali, né? Eu estou puxando o seu nome todo, a sua data de nascimento, o nome do seu criaturo com a data de nascimento dele, a foto, muitas vezes, de vocês, porque eu peço que as pessoas me mandem, porque a minha conexão com a imagem também é muito bacana. Então tem muito isso, né? Mas se você está numa leitura geral, me preocupa quando eu recebo nos comentários depois dos vídeos, nossa, essa leitura foi toda para mim, né? Parece que você estava fazendo uma leitura particular. Em muitos casos, realmente você foi atraído até aquela leitura porque você estava vibrando nessa energia. Mas muitas respostas que vieram ali podem ter sido adaptadas para caber na sua situação. E é aí que mora o cuidado da gente, o perigo. É por isso que a gente tem que estar sempre atento, porque depois fala, nada daquilo que foi falado deu certo. Mas será que aquilo era para você mesmo? Né? Então, cuidado com isso. Pergunta torta gera uma interpretação confusa. E também veio a carta do livro, né? O livro fala de conhecimento, de aprendizado e de revelações graduais. Quando você pega um livro para ler, né? Tirando, por exemplo, um livro assim, que é um livro oráculo, que cada página vai trazer uma deusa, que é aquele oráculo nosso da deusa. Tirando isso, normalmente os livros contam uma história, tem um desenrolar, tem um princípio, um meio e um fim. Então é por isso que a gente fala de revelações graduais. E tem coisas que talvez você não esteja preparado para receber tão de imediato aí, tá? Então o baralho, na maioria das vezes, ele não é para responder tudo de uma vez.
algumas perguntas precisam ser reformuladas à medida que você amadurece aí, à medida que você passa por determinadas situações, à medida que alguns sinais se manifestam para você. A mesma pessoa que está assistindo essa leitura aqui agora, não é a mesma pessoa. A pessoa que está assistindo essa leitura aqui agora não é a mesma que assistiu um vídeo meu, talvez, de semana passada, de 1 ano atrás, de 6 anos atrás. Quantas mudanças a sua vida já passou? Quantas respostas a espiritualidade já te deu e quantas encaixou exatamente naquele momento e quantas não encaixaram e quantas naquele momento não fizeram sentido nenhum para você, tá? Então, a pergunta certa nasce exatamente no momento que você tiver pronto para aprender aí, tá certo? Então, o baralho, na minha concepção, ele não falha. Mas quando a pergunta nasce do medo, do controle ou da ansiedade, a resposta, na verdade, vem como um espelho disso tudo, não como uma confirmação, vocês entendem? Então, antes de perguntar, vocês precisam sentir. Eu sempre aconselho que vocês façam uma oração, principalmente pessoas que andaram comprando. Hoje, especificamente, eu tô até tirando o nosso baralho aqui, né? Então, para aquelas pessoas que compraram esse baralho comigo aqui, ou que tenham outros baralhos aí, e vocês tenham por costume tirar cartas, sempre que você for fazer essas perguntas, primeiro entra numa atitude de relaxamento, de meditação. Procura ver se você tá com uma ansiedade no último furo, ou se você tá tranquilo o suficiente para ouvir aquilo que o baralho tem para te trazer, ou se você realmente quer ouvir aquilo que você foi buscar ou aquilo que você precisa ouvir. É mais ou menos isso, tá? Então, eu vejo que vem como um espelho, na verdade, né? Não como uma confirmação. Por isso, antes de perguntar, vocês precisam sentir e colocarem para os guias e para os mentores de vocês que vocês estão prontos para ouvir aquilo. Não, eu tô pronto, ok. Seja o que for, me dê entendimento. Se for uma questão de prazos, por exemplo, vocês vão pedir prazos para a espiritualidade. Cuidado com a interpretação desses prazos, porque a maneira como eles colocam os prazos para a gente não é exatamente como o nosso tempo aqui embaixo corre, né? Então, por exemplo, se a gente faz uma determinada pergunta e vem, ainda depende, porque depende da pessoa estar pronta, você tem que saber entender, essa pessoa que está falando ali é você que está perguntando, que precisa estar pronta para aquilo chegar na sua vida, ou é o criatura de quem você perguntou? Será que esse criatura vai estar pronto? E o baralho não pode agir em cima da resposta do outro. A gente não tem como alterar a maneira como a outra pessoa sente. Deixa eu tirar a marcadinha aqui. Hoje é uma leitura curtinha, tá, gente? Como eu falei com vocês, é uma orientação. É uma orientação. Vocês vieram com a carta da criança e do anel. A nossa pergunta inicial foi: o baralho erra? Ou será que são as nossas perguntas que naquele momento não estão tão de acordo? O anel fala de parceria, de união, de uma parceria, um contrato, mas uma parceria. Eu acho que não me vem uma palavra mais adequada do que essa. O que vocês precisam ter? Parceria com os guias, anjos, guardiões, mentores de vocês, a ponto de confiarem que se você perguntou uma determinada coisa, você vai confiar naquela resposta que veio, naquele tempo que veio, naquela orientação de como agir, de como seguir, de mudar alguma coisa, de finalizar algo, de ter paciência, ou de aquilo não é para você. Ou você acredita naquilo que está perguntando, ou você, na verdade, está julgando sozinho. Você está perguntando e aquilo que está saindo, você mesmo está interpretando, é aquilo ali, e nem sempre é.
Então aqui precisa de uma parceria, de confiar, de ter fé em quem você está perguntando. E aqui também vem a carta da criança. Quando eu digo que as respostas já estão dentro da gente, a criança traz muito disso, de esperança, de sonhos, de projetos, e na maioria das vezes, para não dizer totalmente, a nossa criança interna já sabe as respostas. A gente às vezes briga com aquela resposta. Por quê? Eu sou apaixonado com esse criatura aqui. Nesse momento ele está numa outra história. Ele já terminou comigo, já viveu alguma coisa comigo, mas terminou, está com outra pessoa. E eu sei que essa relação dele com essa outra pessoa ou dela é horrível, é difícil. Já fiquei sabendo que eles já andaram brigando. Então o próximo passo é finalizar, é vir para minha vida. Calma. Realmente, às vezes o primeiro passo é finalizar lá, senão não vai viver nada com você. Mas será que essa pessoa finalizando já vai estar pronta para vir para o seu caminho? Será que você vai estar pronta para receber essa pessoa? Ou se é uma questão ligada a um projeto seu, um propósito de vida, uma viagem, a aquisição de um bem, uma troca de curso ou de emprego, alguma coisa assim. Ou você acha que a pessoa que está do lado de lá é dificílima de lidar e essa pessoa pode ser sua mãe, seu pai, um irmão, uma cunhada, um filho com quem você bate de frente. E sempre você pergunta, tá vendo? Não sei o quê. E você sempre tende a achar que a questão é do lado de lá. E aí a espiritualidade vem com jeito, te mostrando que, olha, vocês vieram juntos nessa vida para resgatar algumas coisas, mas você também precisa ceder, né? A sua criança interna está machucada. Vocês em outras vidas tiveram até contratos, viveram situações, se comprometeram a voltar juntos. Então prestem atenção a isso tudo que foi falado. Eu volto a dizer, eu não acredito de verdade que as cartas errem, mas eu acredito que também pode haver uma interpretação errada delas, né? Não tô falando que a Renata não erra, a Renata tá certíssima na interpretação dela, eu que tô errando de entender. Não, não é assim. Mas eu, Renata, posso estar puxando cartas para mim e tá tentando entender, por isso que eu nunca puxo também. Eu posso estar tentando, sabe, jogar a sardinha pro meu lado e tentar achar que não é bem aquilo. Na verdade, não é bem aquilo mesmo. A espiritualidade está tentando te mostrar uma outra coisa. Então, o conselho é, esteja aberto àquilo que está chegando. Se prepare quando for tirar cartas ou quando vier assistir a uma leitura. Anote lá as suas perguntas, os seus questionamentos. Ouça mais de uma vez aquilo que foi falado com você. No meu caso específico, eu mando leituras gravadas para as pessoas, com fotos das cartas que saíram e com os áudios explicando. Porque eu acho que daí uns dias a gente tende a olhar, ouvir de novo, ver, será que naquele momento eu estava muito influenciável, eu estava com muita expectativa, com muita ansiedade? Hoje, pensando melhor, eu acho que não foi bem aquilo que foi falado. Mas e se você estiver tirando para você mesmo? Tenha por capricho anotar coisas, né? Ah, eu tirei aqui e aí, de acordo com o contexto que era aquela pergunta. Tira depois de novo, ou peça a sua espiritualidade para te confirmar em sonho ou com sinais se aquilo que está acontecendo é exatamente aquilo. Muito cuidado também para não sair fazendo muita leitura ao mesmo tempo. Eu tenho uma maneira de entender as cartas. Não quer dizer que uma colega de trabalho seja melhor ou pior do que eu. Ela apenas lê diferente. Tem pessoas que leem cartas quando saem viradas, ou seja, de cabeça para baixo. Não é o meu costume. Agora, porque eu não faço, eu estou errado, ou a outra pessoa porque faz está errada ou está certa? Não. Então, existem maneiras de interpretação. E dependendo daquilo que você está buscando naquele momento, quem fizer a leitura mais próxima daquilo que você está buscando naquele momento é que vai ser a pessoa certa. E nem sempre é aquilo que está chegando para você. Então, isso não é um puxão de orelha, em absoluto. Eu só vim trazer que o baralho não falha. Mas quando a pergunta vem do medo, do controle ou da ansiedade que vocês estão, realmente as respostas vêm como um espelho daquilo que você está buscando e não como uma confirmação. Por isso, antes de perguntar, é preciso sentir e deixar espaço
para a sua espiritualidade falar com você, tá bom? Esse recado precisava ser dado. Se ele encaixou na sua vida, ou em algum momento você passou por isso, né, Renata, já aconteceu comigo em leitura e depois eu fui ver que não era bem aquilo, era expectativa demais, ou qualquer coisa que você queira interagir comigo, vai ser um prazer. Deixa nos comentários, curta o vídeo, comente, compartilhe, mas volta, porque eu vou estar do lado de cá esperando cada um de vocês de uma próxima vez e passando aquilo que eles estão pedindo para passar. Fiquem com Deus, beijo grande. Tchau, tchau, CDA.